pela tua palavra, Senhor, pela tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, esse texto aqui de 2 João, nós vamos ler, livro de 2 João, são 13 versículos, e nós vamos ler esses 13 versículos, embora eu não vou pregar todo esse texto, tá? Eu vou me prender apenas a 3 versículos hoje, do 1 ao 3. Não sei se vocês têm ele aí na NVI, 2 João, só tem um capítulo para quem não sabe, tá? E apenas 13 versículos. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Repito, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Repetindo, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então aqui está a mensagem apostólica. Esta que nós demos é a mensagem apostólica, da qual nós então nos esforçaremos e confiaremos na graça de Deus para tirarmos lições para nós, para a nossa igreja. Amém? Então, irmãos, a pregação e o ensino dos apóstolos eram reconhecidos como palavra de autoridade pela igreja no primeiro século. Afinal, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, era a doutrina de Cristo. Não ensinavam nada diferente. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja de então, a igreja daquela época, se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava em ouvir, em aprender, em conhecer e em praticar também o ensino dos apóstolos. A autoridade espiritual dos apóstolos sobre as igrejas, que era notória, a gente vê isso no Novo Testamento, lhes foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Então, os escritos, deles, contidos na Bíblia, são palavras inspiradas de Deus, porque eles foram inspirados por Deus para escrever
essas cartas, esses textos que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Esta carta de João não é apenas uma mensagem do apóstolo João, mas é uma mensagem do próprio Deus, né? E nós podemos hoje ler, podemos ouvir, né, a leitura, e dessa forma, né, que aqueles primeiros leitores da carta deveriam recebê-la como palavra de Deus. E é desta forma que nós também, quando lemos esta carta, devemos recebê-la hoje, como palavra de Deus, não como uma carta qualquer, uma carta comum. Só ajeitar aqui um pouquinho. Agora sim. Está faltando aqui uma beirinha aqui, né? Beirinha para não escorregar. Continuando, esse texto então ele diz assim, começa lá, o presbítero. Esse presbítero, os comentaristas são quase todos de acordo que se trata do apóstolo João, né? Ele era um apóstolo, mas aqui ele se dá o título e a função dele também era de presbítero porque ele era pastor. João pastoreou a igreja de Éfeso, inclusive alguns entendem até que ele, quando escreveu essa carta, escreveu de Éfeso, a igreja que ele estava pastoreando. O presbítero, o pastor, o ancião, né? E aqui nós temos ele escrevendo, então, para esta senhora eleita e aos seus filhos. Ora, quem será que era, né, essa senhora eleita e os seus filhos? Alguns comentaristas, alguns estudiosos do texto bíblico desse livro, entendem que era uma senhora, talvez viúva, com seus filhos, e o apóstolo João então escreveu, essa senhora cristã, essa carta. Mas a maioria dos comentaristas, dos estudiosos dos textos bíblicos, entende que isso aqui era uma palavra usada, a senhora eleita e aos seus filhos, uma espécie de personificação de uma igreja. Ele estava escrevendo a uma igreja local, e ele então se refere a essa igreja local dessa forma, a senhora eleita e a seus filhos. Então a carta era para uma igreja local. Eu entendo assim. Muito obrigado, tá, irmã? Eu entendo dessa forma. Eu até entendo mais isso por causa do final do versículo 13. Bem, então João escreveu esta carta para esta igreja local, então. Aquela igreja, sendo isso, a igreja local, que eu penso que entendo que como muitos entendem, essa igreja estava tendo o privilégio, vocês imaginem quando receberam essa carta, estavam tendo o privilégio de receber uma mensagem de um apóstolo, né? Já pensou? E o apóstolo João. Mas vocês não acham que é um privilégio deles isso? Era ou não era? Vocês gostariam de estar lá, na época, recebendo uma carta, né? Aquela carta sendo lida para a igreja? Pois bem, irmãos, não se preocupem. Nós também temos hoje o privilégio. Não era só daquela igreja, nós também temos, e todas as igrejas cristãs, né? Depois dessa época até agora, têm tido esse privilégio. Então, temos atualmente o privilégio de ler, ou ouvir, né? Se alguém ler, uma mensagem apostólica de João. A mesma mensagem escrita àquela igreja, Deus providenciou para que fosse enviada a nós também, através da Bíblia Sagrada. Amém? Então, hoje nós podemos ler essa preciosidade. É claro que João não tinha em mente, né, enviar uma mensagem para a Igreja Batista de Vila Joque. É claro que não, né, quando escreveu esta carta. Mas Deus tinha em mente, sim, fazer essa mensagem chegar até nós, para nossa edificação, para nossa instrução na verdade. Quando você lê a palavra de Deus, irmão, você está diante de um tesouro espiritual de incalculável valor. Você já pensou nisso? A gente me preocupa a forma como alguns tratam a palavra de Deus. Alguns cristãos passam dias sem ler. Já pensou nisso? Tem esse livro, livro de Deus, olha que privilégio.
você ter na sua casa, nas suas mãos, o livro de Deus. Você já pensou nisso ou não? Nunca pensou nisso? E de repente você vê alguns, parece que desprezando, desvalorizando, né? Não dando muito interesse a este livro. Você é assim ou não, irmão? Espero que não seja assim. Espero que você realmente entenda que esse livro é uma preciosidade e que você deve ler com cuidado, pedindo a Deus sabedoria, examinar esse livro, refletir, pedir ao Senhor que fale com você através dessa palavra que é a palavra de Deus. Tenha a Bíblia como um tesouro, de muito valor, de grande valor, um tesouro preciosíssimo. Por favor, faça assim. Continuando, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Vou falar agora, só quero falar sobre o valor da igreja, mas antes essa expressão, a senhora eleita, eleita por Deus. Isso me faz pensar em Paulo escrevendo uma carta também à igreja em Éfeso, ou às igrejas em Éfeso. E ali então ele fala dessa eleição. Ele diz o seguinte, que Deus nos escolheu, igreja, nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E ele, Deus, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Tudo isso, irmãos, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você já pensou nisso, Rafael? Antes do mundo ser criado, Deus escolheu você. Ele amou você, mas como? Rafael nem existia. Mas o nosso Deus, onipresente, onipotente, onisciente, ele amou Rafael. E ele então escolheu Rafael. Diz aqui que ele escolheu para que o Rafael então fosse santo e irrepreensível em sua presença. Fosse salvo pela graça. E essa graça o transformasse. Carlos, antes da criação do mundo, Deus viu você. E diz aqui que ele o amou. Foi porque ele o amou. Não porque você o amou, você nem existia. Antes da criação do mundo, ele o amou. E ele predestinou você para você ser um dia filho dele. Você seria adotado por causa do sacrifício de Jesus. E assim todos nós nesse salão, que somos salvos por Cristo Jesus. Vocês já pensaram, irmão, na grandiosidade ou não? Ou estão pensando em outra coisa? Ou está pensando aí num problema seu de amanhã, no problema seu de hoje, no problema seu de ontem? Ou você consegue pensar nisso? Que Deus tenha misericórdia de nós esta noite, para que a gente consiga pensar um pouquinho, pelo menos, no valor da grandeza, não ver pelo menos um pouquinho da grandeza disso. Que antes da criação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou como igreja. E igreja é o grupo de pessoas salvas. Aqueles que estão hoje aqui reunidos, os que estão em casa assistindo também, né? Estou falando da igreja local aqui, igreja Batista de Vila Joque, mas a igreja também de São Vicente, a igreja no estado de São Paulo, a igreja no Brasil, a igreja no mundo. Amém? Amém, irmãos? Pois bem, vamos voltar aqui então, novamente para João. 1 João.
a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo João diz aqui, irmãos, que ele ama. Ele falou, olha, a quem eu amo na verdade. A senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. Eu amo a igreja do Senhor. Você ama a igreja do Senhor? Amém. Se você ama, amém. E devemos amar cada vez mais a igreja do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre esta igreja do Senhor. Talvez não haja tempo de eu falar tudo, mas essa igreja do Senhor, ela é chamada o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Não confunda com o corpo de Cristo, tá? Glorificado. Cristo tem um corpo, amém? Ele subiu aos céus com um corpo glorificado, ele ressuscitou num corpo glorificado. Tá? Então, não é desse corpo que está falando. Quando chama a igreja o corpo de Cristo, é uma forma de falar sobre igreja, né? Um corpo, tá? É uma figura de linguagem, tá bom? E ele ressuscitou com o corpo glorificado, subiu aos céus, tá? Tudo isso. Agora, essa igreja, esse corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo, chamado igreja. Então, Cristo deve ser aquele que dirige os passos desta igreja. Tudo que essa igreja faz, deve fazer debaixo da direção, do comando, da cabeça que é? Quem é, irmãos? Quem mesmo? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Essa igreja eleita por Deus, que somos nós, que estamos reunidos num local, né, num templo, num salão que também é chamado igreja. Não vejo nada errado em chamar, né? Mas a igreja de Cristo somos nós, as pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja deve se mover neste mundo, guiada pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E a Bíblia fala que cada um de nós, então, é um membro desse corpo. Hoje até a gente usaria talvez outra linguagem, né? Até usaria um órgão desse corpo, alguma coisa. Uma parte desse corpo, cada um de nós. E devemos realizar, cada um de nós, a nossa função nesse corpo. Que cada um de nós tem uma função nesse corpo. Não pode ficar inativo, sem qualquer função, sem qualquer movimento dentro do corpo. Mas essa igreja eleita, a quem João amava, e que também eu devo amar, e você também deve amar, conforme o pastor Alexandre pregou, é um edifício de Deus, é o templo do Deus vivo, né? Lembra que ele pregou sobre isso? Nós somos tijolos, né? Desse templo, pedras espirituais, pedras vivas, tijolos espirituais desse templo, estamos conectados, Deus nos conectou, embora pareça que a gente não entende muito isso, e a gente parece que se rebela contra Deus. Não, com aquele irmão eu não quero comunhão. Isso entristece o Espírito Santo e apaga aqui dentro essa chama que não deve ser apagada. Corpo, somos então um edifício, além de um corpo, um templo de Deus. E a Bíblia chama, lá em 1 Coríntios 3,16, não precisa colocar aí na tela, chama a igreja de santuário de Deus, casa de Deus, onde habita o Espírito Santo. Pedro fala a mesma coisa em sua carta, no capítulo 2, uma casa espiritual que é para cultuar a Deus. A igreja é essa casa espiritual que deve culto a Deus, para adoração de Deus. Efésios capítulo 2 também diz que esse santuário santo que é morada de Deus. Essa igreja, irmãos, que João amava, a quem ele escreveu esta carta, aquela igreja local, e agora Deus providenciou para que ela chegasse a nós, porque aquela igreja era amada por Deus, era a noiva de Cristo, era a igreja do Deus vivo como essa é também. Então eu e você devemos amar a igreja de Deus, porque ela é de Deus, é a noiva de Cristo. Mas ela também é a família de Deus. E a Bíblia fala então que Deus é o nosso Pai, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, espiritualmente falando,
quando nos convertemos a Jesus Cristo, lembra da sua conversão? Aquele dia, naquele momento você se tornou um filho de Deus, então agora nós somos irmãos em Cristo, não temos o mesmo sangue, não somos irmãos de sangue, mas temos o mesmo Senhor, temos a mesma fé e temos o mesmo Espírito habitando em nós. Já pensou nisso, Renilson? Mesmo Espírito que habita em você, habita ali no Rafael, habita ali no Vitor, tá? Considerando que vocês são pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro. Vocês são irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Deus nos fez assim. E o Deus que é nosso Pai, então, proveu o alimento, o descanso, a proteção, tá? E assim vai. Nós também, o texto fala que nós somos esse rebanho de Deus. A igreja é o rebanho de Deus e Jesus é o bom pastor que nos deu a vida eterna. Ele é o nosso guia, ele nos conduz como igreja. Ele provê descanso, proteção, alimento, direção. Assim, a Bíblia fala que essas ovelhas do rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, elas têm a vida eterna, porque o Senhor deu a elas a vida eterna. E ele diz mais, que nada vai nos tirar das suas mãos. E Paulo diz que nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem tribulação, nem mesmo demônios, impressionante, pode tirar você das mãos de Jesus, porque não pode separar você do amor de Deus. Amém, irmãos? Isso é igreja. Isso é igreja de Cristo. Como não vamos amar algo assim? A função dos pastores nessa igreja de responsabilidade. Sempre que eu olho aquele texto de Evangelho de João, Jesus conversando com Pedro, ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu amo. Diz os comentaristas que ali, eu gosto de ti. Então, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Sempre que eu leio esse texto, eu falo: Senhor, que responsabilidade, me ajuda, me dá graça, porque eu te amo, Senhor. Meu amor é pequenino ainda, mas eu te amo. Então é como o Senhor fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Mas não é só eu não, irmãos. Nós temos aqui trabalhadores em nosso meio, que Deus também levanta para ajudar os pastores a apacentar as ovelhas do Senhor. E falo isso dos líderes de célula. Eu me sinto privilegiado de ser um pastor na igreja do Senhor. É um privilégio isso. Assim como é um privilégio para o irmão, para a irmã, que está auxiliando os pastores a apacentar o rebanho de Deus. Porque é o rebanho de Deus, não é qualquer rebanho. E aí, quero abrir parênteses aqui. Nós estamos esperando o Emerson vir, né? E a gente vai se reunir. Até convidei o Rafael para estar conosco, lembra? Vamos estar lendo, não, nós já lemos o livro, né? Igreja Simples. Estar ali examinando aquele livro, estar pensando, refletindo numa estrutura melhor, uma organização melhor para a igreja, no sentido de apacentar o rebanho, uma forma melhor, melhorar isso, para que todo o rebanho possa ser melhor apacentado. E aí entra as células. Por isso nós temos pequenos grupos em nossas igrejas. Vocês lembram quando Jesus, certa vez, ele multiplicou os pães e os peixes? Lembram disso? E ele então, tinha muita gente ali, e ele separou em grupos de 50. Quem lembra disso? Quem já leu isso na Bíblia? Separou em grupos de 50. Organizou para melhor distribuir o pão e o peixe. Por isso que a gente faz isso com a igreja, irmão. Células é para facilitar. Facilita a comunicação. Nessa pandemia foi assim, irmãos. Como foi importante. Eu ligava para os líderes: olha, tem alguém aí precisando de alguma coisa? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Ajuda muito. Nessa época que, lembra quando veio aquela ameaça de um grande inverno aqui, de um grande frio? Até fez bastante frio, mas não foi tanto como eu pensei. Fez frio, não fez? E aí a gente ficou preocupado, nós pastores. Então eu liguei para os líderes, conversei, mandei mensagem: olha, veja nas suas células, tem algum irmão, está precisando de agasalho, não tem agasalho para esse inverno rigoroso que dizem que vem, ou não tem talvez um cobertor.
e os líderes de célula, né? Apacentando ali, ajudando a apacentar, procuraram saber. E aí surgiu, né? Pouca necessidade, mas surgiu. E aquela necessidade que surgiu foi provida pela graça de Deus. Entende, irmãos? Importância dos pequenos grupos, importância das células numa igreja. É por isso, porque facilita, sabe? A gente consegue ter a comunicação como está aquele irmão o mais rápido possível. Então, por favor, irmãos, eu não estou obrigando você a fazer. Você é tão amado se você fizer como se não fizer. Mas se você não participa de uma célula, pense em participar, tá? Pense em participar. Nós vamos estar, inclusive, reestruturando esse trabalho com células para melhor servir a igreja do Senhor. Continuando, essa igreja amada por Deus. Assim como João amou essa igreja, que é o rebanho de Deus, que é a família de Deus, que é o edifício de Deus, né? Que é o corpo de Cristo. Tem mais outras, tem a lavoura de Deus, outras coisas mais, né? Que fala sobre a igreja. Então nós devemos amar também. Irmão, nós devemos torcer pela igreja. Eu acho tão bonito aqui, João. A Senhora eleita aos seus filhos, entendendo que é uma igreja local, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por isso que eu penso que é uma igreja. Todos os que conhecem a verdade, né? Todos amam. Não sei se todo mundo, todo cristão da época conhecia, se fosse uma pessoa, né, essa senhora, mas a igreja assim, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Devemos torcer pela igreja do Senhor Jesus com entusiasmo, irmãos. Já viram o pessoal que torce pelo Brasil, né, quando tem a seleção? O Carlinhos torce pelo Santos, né, Carlinhos? Santista, né? Torce, deve ter aqui o corintiano, o palmeirense, São Paulino, lá o Ezequiel, né? Torce, né? Torce. Irmãos, com entusiasmo muitas vezes. Deve dar até pulo para o alto. Né? Devemos torcer com entusiasmo pela igreja. Devemos desejar o bem da igreja. Estou falando desta igreja, inclusive. Não só essa igreja, nós vimos aqui, estamos falando da igreja. Nós oramos pela igreja no Afeganistão. Devemos desejar o bem desses irmãos. Mas devemos desejar o bem da igreja. Devemos desejar o crescimento espiritual da igreja, da nossa igreja, irmãos. Devemos desejar o crescimento numérico da igreja, o crescimento de pessoas salvas. Ter interesse por isso. Você tem tido? Você tem desejado isso? Orar por isso. E não só orar, mas esse interesse, sendo verdadeiro, ele se dispõe a servir a favor da igreja. Para que o crescimento espiritual aconteça, para que o crescimento numérico aconteça, então o crente que ama a igreja do Senhor, ele então se dispõe diante do Senhor, o que tu queres que eu faça? O que eu posso fazer? Para o crescimento espiritual da minha igreja, da tua igreja, da nossa igreja. Vamos entender isso? Amém? Estão entendendo, irmão? Então mesmo, de verdade, estou sendo claro, isso é muito importante. Deus tem falado à igreja aqui, colocou no coração do pastor Alexandre pregar sobre igreja. Entenda isso, irmãos. Vou usar uma palavra das Escrituras, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu creio que o Espírito Santo fala à igreja nos cultos. Eu creio nisso, senão eu não estaria aqui pregando. Seria perder tempo. Né? O Senhor fala, o Senhor colocou no coração do pastor Alexandre 2 mensagens sobre a igreja. O valor da igreja, a importância da igreja para o cristão. E hoje vem essa mensagem também. Por que devo amar a igreja? Aí ele fala, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Está ligado à verdade esse amor à igreja. Interessante, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco. É por causa disso, diz João, que eu amo a igreja. Por causa da verdade que conhecemos e permanece em nós, devemos amar a igreja. Quem é essa verdade? Jesus, essa verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor também é essa verdade. Porque o Senhor disse,
O quê? Lembram disso? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É por causa da verdade que nós conhecemos. Vitor, você conhece a verdade. Não conhece, irmão? A verdade permanece em você. A verdade também permanece no Rafael. Conhece a verdade. Interessante. Então você ama o Rafael, não porque ele é bonito, porque ele é uma pessoa perfeita. Rafael não ama o Vitor porque é uma pessoa perfeita. Não. Apesar dos problemas do Rafael, dos problemas do Vitor, os defeitos, todo mundo tem, a gente tem. Mas a gente ama porque estamos na verdade. Porque a verdade está em nós. Entende, igreja? Você não ama seu irmão porque ele não tem defeito. Porque você tem, talvez mais do que ele. E ele também tem. Você ama seu irmão porque a verdade está nele, está em você, permanece nele, permanece em você. Você está em Cristo, ele também está. Cristo vive nele e vive em você. Eu estou falando do amor fraternal da igreja, porque devemos amar a todas as pessoas. Existe um amor ao próximo como a si mesmo, independe se é cristão, se não é cristão. Amém, igreja? Mas estou falando desse amor especial da família de Deus, da comunhão no Espírito que Deus derramou em nossos corações. Falando na igreja, esse amor na igreja, que é fruto do Espírito Santo. Irmãos, entenderam isso? Posso repetir? Eu vou repetir. Então você não ama seu irmão porque ele não tem defeito. Você ama ele com os defeitos dele, porque a verdade permanece nele como permanece em você. Amém, igreja? Esse amém está fraco. Se você acha que você concorda, diz um amém forte aí. Porque está na palavra, não tem como não concordar. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. João 3,16 fala sobre essa verdade que nós conhecemos. Sabe, essa verdade, ela não é apenas uma informação. Essa verdade aqui, ela não é apenas uma informação. Ela é algo mais. Essa palavra, essa verdade de Deus é uma verdade viva. Ela opera em nosso coração. Ela age. Ela é um instrumento do Espírito Santo. Ela é poderosa para fazer coisas dentro de nós, coisas do reino, coisas do céu, coisas da graça, coisas de Deus. É dessa verdade que ele fala. Por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. Já pensou, irmão? Essa verdade vai estar conosco para sempre. Para sempre, irmãos. Para sempre, para sempre, para sempre, por toda a eternidade. É por causa dessa verdade que eu amo a igreja, que eu amo meus irmãos. Essa verdade que nós sabemos que ela não apenas nos informa, ela nos faz entender, ela nos revela, posso assim dizer, porque ela é a palavra de Deus. Essa verdade que mostrou que nós éramos pecadores condenados à perdição eterna, mortos espiritualmente. Essa verdade que eu tenho aqui em mim, você tem também, você. Mas que Deus nos amou e enviou Jesus. E ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para nos livrar dessa condenação, nos salvou pela sua graça, ressuscitou o terceiro dia. Deus nos perdoou em Cristo. Essa é a verdade, irmãos, que há em mim, que permanece em mim, permanece em você e deve permanecer. A verdade é que o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo, nos fez seus filhos em Cristo, como já vimos, nos deu o Espírito Santo que habita em nós, que nos selou para aquele dia. Essa verdade que diz que Ele está, irmãos, nos santificando. Estamos vivendo, cada um de nós, um processo de santificação, de transformação de glória em glória. O Senhor está nos salvando do poder do pecado em nossas vidas. Essa verdade permanece em mim, permanece em você, permanece em nós como igreja. Isso faz de nós igreja. Essa verdade, irmãos, que nos capacita para fazer a missão
como nos capacita para que a gente esteja edificando uns aos outros. Aqui, como é a vontade de Deus. Essa verdade que diz que Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Essa verdade que diz que nós temos uma herança nos céus. Já pensou nisso? E de acordo com o apóstolo Pedro, irmãos, é uma herança que ela não murcha, ela não se acaba, tá? De forma alguma. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, né, aceitamos a graça de Deus. Então essa é a verdade. Então o apóstolo João fala aqui. A senhora eleita, né? Entendo eu a igreja local, a quem amo na verdade, fundamentado na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade amam. Interessante, pensamos agora ali no Ariri, há uma igreja, né, no Ariri, não é isso? Uma igreja de onde veio o pastor Alexandre, ele pastoreou por algum tempo lá, vários anos, e ali tem uma igreja. Vocês amam aquela igreja? Quem conhece ama, eu amo aquela igreja, porque são meus irmãos em Cristo, entendeu, irmãos? Tem a ver com isso. Continuando. Fala mais aqui. A graça, versículo 3. A misericórdia, e vou terminar aqui. A paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Antes de falar esse texto, quero bater na tecla, irmão. Ame a sua igreja. Sua maneira de falar, a igreja a qual você pertence, ela é a igreja de Cristo. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. A graça, diz aqui, a misericórdia, essa é uma introdução, né? Então dá uma saudação. A paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco. Essa igreja eleita, em verdade, em amor. Essa graça que nos salvou, essa graça que nos santifica, essa graça que nos capacita para servi-lo na edificação dos irmãos, que nos capacita para a missão de ganhar vidas para Cristo. Essa graça que nos capacita para nos envolvermos na obra dele, seja na edificação da igreja, seja no crescimento espiritual ou numérico. Essa graça, então ele fala, olha, a graça estará conosco em verdade, em amor. Isso é muito bom de saber que essa graça não acaba, né? Ele continua, a misericórdia, que ainda hoje perdoa os pecados, não é verdade? Essa misericórdia que ouve o nosso clamor, o seu clamor lá no seu quarto orando, dizendo, Senhor, me socorre. Essa misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Essa misericórdia que te auxilia, essa misericórdia que te fortalece, a misericórdia de Deus. Ele fala, graça, misericórdia, estarão conosco em verdade, em amor. Irmãos, é tão bom saber. Já pensou se a gente soubesse, fosse informado que amanhã não vai ter mais misericórdia para nós? Não, é para sempre, vida. É para sempre a misericórdia. É para sempre. Ela se renova a cada manhã, diz a palavra de Deus. E essa paz que dá descanso à nossa alma, essa paz que nos acompanha em meio à tribulação, meu irmão, você conhece. Essa paz que o mundo não pode dar, somente Jesus. Essa paz com Deus. Quando nós nos convertemos, nós participamos dessa paz com Deus. E nós temos também essa paz de Deus, essa paz do céu, essa paz que é fruto do Espírito. E ele fala, essa paz estará conosco, igreja de Jesus, em verdade, em amor. Irmãos, oh meu Deus, que maravilha! A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus estará conosco para sempre, em verdade, em amor. Eu quero aqui terminar
Tinha alguma coisinha aqui, mas eu vou encerrar. Terminando apenas isso, irmão. Confie na graça salvadora de Cristo. Confie. Quando ele fala aqui em verdade, em amor, ele está dizendo que são as bases para nós desfrutarmos da graça, da misericórdia, da paz de Deus. Então, por isso que ele fala em verdade, em amor. Verdade e amor, da parte de Deus, é claro, são tanto condições para desfrutarmos dessas bênçãos, a graça, a misericórdia, a paz, como são resultados dessas bênçãos também. Por isso que ele fala em verdade, em amor. Querido, confie na graça salvadora de Jesus. Confie que você, com a igreja do Senhor, é um eleito pela graça. Confia que nada pode te separar do amor de Deus. Confia na promessa do Senhor, estarei convosco todos os dias. Confia, meu irmão. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, seja qual for o momento seu, o momento da sua vida, confia nesse amor de Deus. Confia que você é muito amado por Deus, desde a eternidade, não é de agora não. E desfrute dessa verdade. Confie nesse amor de Deus por você. E responda com amor a Ele. E ame, segundo apelo meu, ame a igreja. Fala agora nessa igreja aqui, mas ore por ela. Tenha interesse por ela, do crescimento, do bem da igreja. Sirva, coopere com seus dons, na direção do Espírito Santo, na edificação da igreja do Senhor. Amém? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele edifica, mas ele faz uso, né, Carlos? De nós, os membros do corpo, os tijolos espirituais dessa construção. Né? Ele faz uso de nós para a edificação da igreja de Jesus Cristo. A Senhora eleita aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amos, mas também todos os que conhecem a verdade. Você conhece. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Vamos orar? Ore ao Senhor, agradeça, porque você faz parte da igreja de Cristo. Se você é salvo, se você já se converteu, já recebeu Jesus Cristo, você faz sim parte da igreja de Jesus Cristo. Então agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso. E diga, Senhor, ilumina mais meu coração, para que eu absorva essa verdade. Essas verdades que o apóstolo João escreveu aqui, né? E que nós tiramos algumas lições também, não falamos nada daquilo que não tem na palavra de Deus. Ore ao Senhor, diga, Senhor, me usa para o bem da tua igreja.